Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para prosseguirmos o nosso estudo a respeito de O Livro dos Espíritos, iniciando então um novo tema. Este não haverá uma série de vídeos, agora começamos a trabalhar capítulos menores em O Livro dos Espíritos, que portanto serão objeto de um único vídeo. Então vamos tratar neste vídeo de hoje sobre missão e ocupação dos espíritos. Então, alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Então vamos lembrar, que quando tratamos sobre a vida no mundo espiritual, lá vimos que os espíritos nos colocaram que a principal tarefa do espírito desencarnado é autoconhecer-se, é buscar meios de evolução, de crescimento, de conhecimento, e essa é a sua primeira grande tarefa no mundo espiritual. Então, estudar a si mesmo e buscar melhorar-se. Em uma palavra, autoconhecimento. Então essa é a grande tarefa do espírito após o seu desencarne, estudar a si mesmo, estudar a sua vida, os fatos que vivenciaram, o porquê deles terem acontecido, estudar a si mesmo e o que gerou, o que havia no seu universo interior que gerou os fatos da sua existência. Então, Kardec pergunta, bom, além disso, haverá para os espíritos desencarnados alguma outra função, alguma outra atividade? E aí então os espíritos vão também recordar o que eles já informaram na escala espírita, e vamos ver que isto também vai depender do grau de evolução de cada um. Então eles resumem dizendo que concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então, na série anterior, quando nós falamos no vídeo que trata sobre os fenômenos da natureza, nós vimos esse grande encadeamento de atividades em que aqueles espíritos que estão já em primeira ordem ocupam-se com essa questão da harmonia do universo, mas que na verdade a natureza é trabalho constante e se encadeia desde o átomo até o arcanjo, e todos contribuem para que se cumpra a vontade de Deus, para que se cumpram as leis naturais. Então concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então também vamos ver que nesse capítulo já começamos a ter uma discussão a respeito da visão do mundo espiritual sobre o trabalho. E aí já temos aqui nessa primeira resposta a colocação de que no mundo espiritual a ocupação é contínua, então não existe aquela ideia de desencarnou, vai descansar, como a gente costuma dizer, ou que o espírito fica aguardando, adormecido um dia de um julgamento, enfim, todas essas ideias que circulam no senso comum a respeito da vida espiritual. E nada disso corresponde ao pensamento espírita, as informações que nos são trazidas. Justamente o que há é ocupação contínua, é trabalho, é estudo, e isso é ocupação contínua. Não existe ociosidade, salvo aquela voluntária, que terá o seu preço, No entanto, essa ocupação, eles deixam bem claro, já que ela não tem nada de penosa, como o caso, de muitas ocupações aqui na Terra. Primeiro, porque ela não vai causar a fadiga corporal, então ela não vai dar a exaustão
do trabalho que muitas vezes acompanha as atividades aqui da Terra. E também não gera as angústias das necessidades, ou seja, o trabalho no mundo espiritual não está vinculado à questão financeira, não está vinculado à remuneração. Trabalha-se por amor ao trabalho, porque ele faz com que a gente se sinta bem, então há essa desvinculação, algo que para muitas pessoas aqui na Terra ainda não é uma coisa fácil de ser pensada, porque sempre relacionam trabalho com dinheiro, trabalho para ganhar dinheiro, trabalho para ganhar dinheiro e viver, não consideram trabalho outras atividades que não sejam as remuneradas. No entanto, nós vamos ver que a visão espírita nos convida a mudar um pouco o pensamento a respeito disso. Então, eles já nos dizem que a vida espiritual é uma ocupação contínua, porém é uma ocupação que não vai gerar fadiga, não vai gerar uma fadiga corporal, obviamente pelo motivo de que não temos um corpo físico. O espírito pode ter um cansaço, mas de fundo de questão moral, e vamos ver como é que ele recupera isso. Até já falamos bem no início, a questão da importância da meditação, vamos ver que isso vai voltar ao assunto. E também não tem essas angústias vinculadas às questões financeiras. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos, já que aqueles que concorrem para o cumprimento das leis universais, sabemos, são aqueles de primeira ordem. Então Kardec pergunta, mas e os outros? Aqueles que estão em terceira ordem, segunda ordem, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então aqui também mais um enfoque. Na visão espírita, todo trabalho é digno e não existe essa distinção de um trabalhador é mais importante do que outro. Então, no exemplo aqui, o arquiteto seria mais importante do que o pedreiro, não. As funções todas se interligam e não existe essa mais-valia de um e menos-valia de outro. Todos contribuem para a construção, todos contribuem para a harmonia da vida, Então, essas ideias que às vezes muitas pessoas têm até de baixa autoestima em função do trabalho que cumprem aqui na Terra, a espiritualidade já nos convida a mudar essa visão, Não existe essas noções de superioridade e de inferioridade. Todo trabalho é útil, é necessário e contribui. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar e etc. Então, cada um conforme o seu tempo, dentro da sua evolução, dentro das suas possibilidades, contribui com aquilo que está no seu momento. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só a adquirirem com esforço. Então, mais uma vez está reafirmada aí a lei de evolução, e que marca aquilo que nós falamos, da questão da evolução, que é necessário passar por todas as ordens, por todos
corrigindo, é necessário que passe por todos os reinos, né, e vai cumprir em todos os reinos da natureza a sua função, e também é necessário que passe por todas as escalas, né, da evolução espírita, da evolução moral, né, para que em cada uma cumpra também as funções que aí são pertinentes. E aí Kardec comenta, né? É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Né? Então, nós todos estamos caminhando, né, para o mesmo destino, que é a condição de espíritos puros, né? Só que até chegarmos lá, nós vamos amealhando conhecimentos, né, em cada etapa. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? E aí os espíritos respondem com outra pergunta: que querias que fizessem na eternidade? Né? Então, a ociosidade eterna seria um suplício. E eu até coloquei aí na imagem, né, um bichinho preguiça estilizado, tá? Viver dessa forma, isso seria. Então, aqui também já temos, né, uma resposta que nós vamos ver vai se repetir em muitas questões. Nós já vimos lá na primeira, né, que a vida no mundo espiritual é uma ocupação contínua e que é prazerosa, tá? E aqui nós vemos os espíritos repetindo: a ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então, o não fazer nada não é essa coisa tão prazerosa como nós temos ainda no senso comum a ideia, né? Ah, coisa boa não fazer nada, é uma vida de prazeres, uma vida sem responsabilidade, sem compromissos. E nós vemos que a espiritualidade nos apresenta uma outra visão muito diversa, né? Nos mostrando que a ocupação, sim, traz muitos benefícios, tá? E nos diz que a ociosidade, ao contrário, seria um eterno suplício. Vamos pensando aí, né? Suplício é sofrimento. O que vocês pensam, né? Que tipo de sofrimento a ociosidade pode acarretar para alguém? Vamos pensando nisso e a gente vai caminhando nas nossas questões aqui do Livro dos Espíritos. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Então, está reafirmando a atividade daqueles espíritos que já estão na ordem mais elevada, que também, repito, né, já falamos a respeito da função deles quando falamos sobre a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza. E aí Kardec vai voltar, né, já que os espíritos disseram na resposta à primeira questão deste capítulo que a vida no mundo espiritual era uma ocupação incessante, ele volta a questionar se são realmente incessantes. Então, são incessantes as ocupações dos espíritos? E eles vão dizer: incessantes sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Então, os espíritos reafirmam que sim, a vida espiritual é uma ocupação constante, que, no entanto, não se compara ao trabalho aqui na Terra e às concepções que se tem em torno do trabalho. E vejam essa última frase. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo. Então, o trabalho gera prazer, a ocupação gera prazer. E esse prazer decorre de se ter consciência de ser
útil. Então vamos vendo, né? Falamos ocupação constante, ociosidade, um suplício, e agora eles acrescentam se ter a consciência de ser útil. E isso é um prazer. Tá? Corresponde um prazer. Trabalho, prazer, consciência de ser útil. Vamos guardando essas questões. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então eles vão de novo reafirmar, essa pergunta também já estava, né? Kardec volta a ela e eles voltam a reafirmar que sim, né? E que cada um vai ter o trabalho conforme a sua evolução, tá? E vai... E aí ele pergunta, haverá espíritos que se conservem ociosos e em coisa alguma útil se ocupem? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente, como há homens, que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimo-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Vamos pensar então um pouquinho, porque, como eu chamei a atenção de vocês, né, essas palavrinhas e os conceitos que estão por detrás delas vão permeando essa discussão e vão puxando. Então aqui Kardec pergunta, muito bem, entendido, ocupação é igual, né, à consciência, ao prazer e à consciência de ser útil. Mas então existem espíritos, todos vão estar ocupados conforme o seu nível de evolução, mas haverá algum que resolva não se ocupar com nada? E os espíritos vão dizer que sim, tá? Isso é uma deliberação dele, assim como nós encontramos aqui na Terra, tá? Pessoas que são voluntariamente inúteis, ou seja, que não trabalham, tá? E isso tem a ver com um bom tanto de egoísmo, tá? Porque é muito cômodo para algumas pessoas não trabalharem, né? Não estou falando aqui daqueles que se encontram impedidos de trabalhar por questão de doença, ou daqueles que estão momentaneamente sem um trabalho, no sentido de um trabalho profissional, de um trabalho remunerado por função de desemprego. Sabemos que isso é transitório, isso tem a ver com questões econômicas, sociais, até mesmo as questões dessa pandemia, desse momento que estamos vivendo. E não é porque a pessoa não deseje trabalhar, é porque no momento ela não encontra em que trabalhar. Mas a gente sabe que aqui o que está sendo falado são daquelas pessoas que não se preocupam em trabalhar, que não gostam de trabalhar, que a ocupação delas é passar a vida assim como eu coloquei aí nessa imagem, né? As pernas cruzadas para cima e nem sequer buscando conhecimento, porque o livro está jogado ali e a pessoa não está, né, lendo, ela está realmente fazendo nada. Tá? No entanto, essas pessoas costumam também gozar, né, gostar, né, de gozar de uma alimentação, de uma casa arrumada, mas não gostam de fazer. Alguém deve fazer para elas, né? E aí é que está a questão do egoísmo. Eu desejo ser servida, mas eu não sirvo a ninguém. Seja pelo trabalho necessário ou seja por um trabalho remunerado. Né?
E vejam o que os espíritos dizem a respeito dessas pessoas que voluntariamente se comprazem nessa inatividade ou nessa ociosidade. Pesa-lhes, porém, a ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por se tornarem úteis. Podemos pensar que a pessoa, adquirindo a consciência de que o trabalho a faz feliz, ela adquiriu essa consciência num oposto. Então podemos pensar que, né, esse momento de inatividade, de ociosidade, em algum momento ela vai despertar disso, tá? E vai tomar a consciência de que precisa ocupar-se, precisa fazer algo útil, porque se utilidade, a consciência de ser útil, gera felicidade, gera gozo, prazer, a inatividade, a ociosidade gera o oposto. Tá? A pessoa não é feliz nessa condição, né, de não ser útil a nada, né, de não ter um propósito na vida. Imaginem, né, por um dia, por dois, por um período de férias, é até necessário, né, que se tenha um descanso enquanto na matéria, tá? Enquanto seres encarnados, porque o corpo necessita. No entanto, pensem o que seria enfrentar um dia sem ter absolutamente nada com o que se ocupar, sem ter nem sequer a vontade de ler um livro, como é o que está na nossa imagem. É possível ser feliz assim? Que tipo de sentimento, de pensamento envolve essa pessoa? Tá? Então, o que os espíritos nos chamam a atenção é que esse trabalho está, tá, ligado à consciência de ser útil, e isso nos gera a sensação, nos gera felicidade. A ociosidade, tá, com a consciência ou sem uma manifestação plena do nosso egoísmo, de pensarmos somente em nós, tá? Pensar somente em si, como está posto aí na resposta, e sendo inúteis, tá, para qualquer outra pessoa, isso nos torna pessoas infelizes. E, portanto, tá, é essa infelicidade que vai motivar, que vai gerar uma necessidade de que a pessoa busque, tá, o progresso, que ela busque a atividade, que ela busque a realização e entenda, compreenda, tá, a importância de sentir-se útil, tá, para alguém, para alguma coisa. Daí então eles vão dizer, né, referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio. Porquanto em sua origem todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então eles estão se referindo, né, que essa condição, né, de ter essa compreensão da importância do trabalho, né, da importância de ocupar-se, de ser útil para a nossa felicidade e bem-estar, ela nasce já quando se tem consciência de si mesmo e de que somos pessoas livres. Naquelas faixas de evolução primitivas, né, recém-saídas, vamos dizer assim, né, e na faixa da animalidade, o ser humano recém-saído, então, nas vidas primitivas, e aqueles que ainda estão nas faixas da animalidade, eles agem por instinto. Tá? Então, esses, obviamente, são cegos, mas vejam que mesmo estes não são ociosos.
Na natureza nós não encontramos esse exemplo da ociosidade. Até o bichinho preguiça, ele tem uma ocupação útil na natureza, ele tem uma função, né? Então esses são executores cegos, vamos dizer assim, né? O que os espíritos vão chamar de executores cegos do plano divino, né? Eles cumprem as leis naturais por instinto, né? Não por deliberação própria. E aqui no caso, quando se trata da ociosidade, isto é uma deliberação. Tá? A pessoa delibera, ela é por vontade dela que ela não faz nada. Tá? Salvo aqueles casos que eu referi, né? Quando em se tratando aqui na matéria das questões referentes ao desemprego ou à doença. Né? Mas ainda assim, existem outras ocupações, porque também vou adiantar um pouquinho, né? O conceito do que é trabalho para o mundo, para os espíritos, né, e o que eles nos convidam a pensar como trabalho, é toda ocupação útil, não vinculada estritamente a ser remunerada ou não, a ser um trabalho profissional ou amador, a ser um trabalho voluntário ou um trabalho remunerado. Tá? Desde que seja útil, é trabalho. Tá? Então, o trabalho doméstico é um trabalho útil. Tá? Inúmeras outras situações que vocês possam pensar. Né? Ler uma história para uma criança é um trabalho útil. Então, ser útil tem a ver, né, com a sensação, com a ideia de tornarmos-nos felizes. Né? É um caminho para a nossa felicidade. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que prova a elevação dos espíritos e seus progressos. Tá? Então, se realmente o artista está buscando com a sua obra contribuir, tá, em transmitir harmonia, em transmitir conhecimento, em despertar consciências, tá, em transmitir paz, obviamente que os espíritos irão auxiliá-lo. No entanto, nós sabemos que nem todas as formas de arte cumprem esse propósito. Aí, obviamente, não serão espíritos superiores a interessarem-se por elas. Né? Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, um arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte, na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam estes mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde ao trabalho de colegiais? Por isso disse eu, atentam no que demonstre progresso. Então eles estão explicando mais o que já estava posto na questão anterior e que a gente já havia até comentado também. Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração, né? Porque estarão no mesmo nível de evolução, né, ao nosso, foi o que eu coloquei. Né? Alguns irão se interessar por aquilo que mesmo muitos de nós não conseguem entender como sendo arte, né? Como sendo obras que
não contribuem em nada, né, com a nossa harmonização, com o conhecimento, com o bem-estar, que ao contrário, né, são vulgares e muitas vezes carregadas de preconceito e depreciação com relação a outras pessoas. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Né? Então também já falamos várias vezes sobre isso, né? É a questão da lei de sintonia e aqueles espíritos vulgares, esses, né, que estão no nosso mesmo nível de evolução, eles estão muitas vezes ao nosso redor em diversas atividades e vão, né, por sintonia com aqueles que se ocupam, participar dessas atividades. E aí sobre isso Kardec vai comentar, né? Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem sem dúvida da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Então, também está reafirmando. Os espíritos que têm missões a cumprir as cumprem na erraticidade ou encarnados. Podem tê-las num e noutros. Para certos espíritos errantes é uma grande ocupação. Né? Desculpem que não ficou concluído. Então podemos ter missões tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Né? Podemos ter missões a cumprir enquanto encarnados e também como desencarnados. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, aqueles que estão no mundo espiritual? Tá? Lembrando que essa expressão errante é uma expressão que significa aquele que está, né, ainda sujeito às leis da reencarnação e que, portanto, está no período entre uma encarnação e outra, né? Então está no mundo espiritual. Era uma expressão usada no século XIX para se referir aos andarilhos, né? Aqueles que erravam, estavam vagando, né? Então errantes nesse sentido, de que estão no mundo espiritual entre uma vida física e outra. São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitos há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. Então está repetindo de novo, né, que a vida no mundo espiritual é uma ocupação incessante e que cada um vai executar, né, vai participar, né, do cumprimento dessas leis divinas conforme a sua evolução. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Tá? Então, é Kardec falando, né? É ele comentando no livro as respostas. Então, missão sempre tem por objetivo algo bom. Não existe nenhum espírito com a missão de fazer o mal. Tá? Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Né? Então vejam, né? O mal é sempre fruto da nossa liberdade e da nossa ignorância. Tá? Não existe por parte da vida maior, tá? A designação de uma missão de alguém fazer o mal, seja ele um espírito desencarnado ou alguém encarnado, né? Uma pessoa física, não um ser físico como nós aqui nesse momento. Todos nós sempre buscamos o caminho
do bem. No entanto, a nossa liberdade e a nossa pouca evolução, daí a ignorância nesse sentido de ainda ignorarmos muita coisa, por vezes nos conduz a sairmos desse caminho, e aí está a origem do mal, tá? A origem dos erros. São frutos do nosso livre-arbítrio. Alguns desempenham missão mais restrita e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Então, lembrando que também na série de vídeos anterior, em que falamos sobre a intervenção do mundo dos espíritos, temos um vídeo que trata sobre os guias e protetores, esses espíritos mais elevados e a função deles junto a nós, e sim é uma missão, o que eles cumprem. Assim como eles também colocam ali como missão mais restrita, vamos ter aqueles espíritos que estão mais próximos assistindo aos enfermos, aos agonizantes. Quem são os agonizantes? São aqueles que estão prestes a deixar a vida física, que estão morrendo, falando na nossa linguagem aqui. Então já há aqueles espíritos que estão ali acompanhando esse trabalho, esse processo de desencarne. Os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores. Então existem equipes, existem missões, existem ocupações que são específicas, que existem espíritos que trabalham acompanhando. A gente já viu também a questão de acompanhar o processo reencarnatório, o processo do desencarne. A gente está falando aqui o processo das enfermidades, a questão do trabalho dos protetores espirituais, que é gigantesco, e que devemos ser sempre muito gratos a isso. Depois, pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então, o resultado do cumprimento dessas tarefas é sempre um avanço na evolução. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes competem executar? Não, muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, isso tem a ver com o grau de evolução de cada um de nós. Eu coloquei aí essa imagem da formação dos corais, e do fundo do mar, os peixes, para lembrá-los do que falei agora há pouco, e justamente essas faixas da animalidade e das vidas primitivas, elas são cegas porque são dirigidas pelos instintos. No entanto, eles cumprem uma função dentro da natureza, no entanto, uma função dirigida pelo instinto. Já outros, conforme vamos tendo a aquisição do livre-arbítrio e a consciência de nós mesmos se ampliando, vamos agindo de forma sempre progressivamente consciente até chegarmos àqueles que têm o mais alto grau e nível de consciência. Só os espíritos elevados desempenham missões. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Então, novamente a resposta. As nossas missões e ocupações estão sempre de acordo com o nosso nível de evolução, e justamente por isso nós não temos aquela visão de que um é melhor do que o outro. Não, no grau de evolução que possui, aquilo que se está executando é o melhor que podemos fazer neste momento. Isso não nos faz nem mais nem menos do que o outro. Simplesmente mostra que temos diferenças evolutivas. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede
e ditoso se considera se a obtém. Tá? Então, a escolha de uma missão é fruto do nosso livre-arbítrio. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então prestem bem atenção, né? Porque sempre as pessoas, eu gostaria de saber qual é a minha missão nessa vida. Então aqui, qual é a missão do espírito encarnado? Nossa, tá? Eu grifei aí as partes importantes nessa resposta, para que a gente não esqueça. Primeira missão: instruir os homens em lhes auxiliar o progresso. Tá? Então a missão é em instruir os homens em lhes auxiliar o progresso. Tá? Em ponto primeiro. Tá? É o fundamental. Essa é indiscutível, é tarefa de todos nós. Tá? Contribuir para o crescimento, contribuir para a instrução das pessoas com as quais nós convivemos, dentro das nossas possibilidades. Que seja algo simples, tá? Que seja ensinar alguém a fazer o seu alimento, a fazer uma higiene, que seja ensinar o gosto pela leitura. Enfim, tá? O que nós pudermos ensinar, estamos cumprindo uma missão. Então, a instrução em lhes auxiliar o progresso, justamente porque a educação é o caminho do progresso. Não existe progresso sem educação, sem instrução, sem conhecimento. Então, primeira grande missão de todos nós, promover educação num sentido muito amplo. Não estou falando apenas de educação acadêmica, mas educação de uma forma global. Tá? E por que não incentivar também as pessoas a buscar a instrução acadêmica? Por que não? Isso é ótimo, isso ajuda muito, né? Isso contribui. Então, mas a educação de uma forma global, a instrução, tudo aquilo que nós podemos fazer com que alguém aprenda, tá? Porque nós aprendemos com outras pessoas, mas também podemos ensinar e devemos, isto é a missão de todos, tá? Então, promover progresso. Segunda missão: melhorar as instituições por meios diretos e materiais. De que instituições estamos falando? Das instituições sociais. Estamos falando de família, estamos falando das funções de Estado, tá? Estado no sentido de organização da sociedade, portanto, estamos falando, né, das funções de governança dessa sociedade, estamos falando, né, de melhorar, né, as nossas instituições políticas, as nossas instituições culturais, as nossas instituições religiosas, aquilo que faz funcionar a nossa sociedade, né, começando pela primeira, que é a base, que são as instituições familiares. Então, melhorar as instituições. Temos, então, duas grandes missões gerais, tá? Educação e melhorar as instituições da nossa sociedade, tá? As instituições que fazem com que a sociedade se movimente. Essas que eu citei e tantas outras nas quais vocês possam pensar, que fazem essa nossa estrutura social funcionar. Então, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A nossa: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então também fica aí, né? O fato de que a gente não pode dizer assim, não, isso não é para mim, isso não tem, a espiritualidade não tem nada a ver com questões que envolvam a sociedade de forma global e principalmente com essas instituições
e as nossas, particularmente falando, as nossas brasileiras necessitam tanto de serem melhoradas, né? Então, creio que isto não devemos atribuir a missão de A, B, C ou D, mas a missão de todos nós, né, enquanto participantes dessa sociedade, em trabalhar por melhorá-las. Fica aí, né? Espero que não esqueçam, quando vocês se perguntarem qual será a missão que eu tenho para cumprir nessa vida? Educação. Melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Tá? As missões importantes, então, essas, tá, são as que estão aí em primeira linha. E aí depois grifei aí, né? O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Vejam que mais uma vez eles estão repetindo aquilo que eu já falei, que é um princípio, portanto, né, da espiritualidade, de que todo trabalho é útil e não existe essa distinção que é fruto do nosso orgulho, de que uma determinada tarefa, um determinado trabalho, uma profissão, ela é melhor do que a outra. Não. Toda função útil contribui, está interligada, se encadeia para a realização dos objetivos da natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Vejam que, de novo, eles estão nos chamando a atenção para que a gente busque essa noção. Tá? No que eu posso ser útil? No que eu sou útil? No que eu posso ainda ser mais útil às pessoas, à sociedade, né? Como eu posso colaborar mais? Porque essa é a nossa missão, tá? Sermos útil nessa vida. E não assim, né? Que nem o Garfield, tá? Não podemos ser amantes da preguiça, da ociosidade, né? Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Então vejam que a inutilidade, a ociosidade, ela é fruto do nosso livre-arbítrio, ela é escolha. Não existe como missão, não existe como fato natural, é fato moral. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade. Então vejam, isso vai gerar consequências óbvias, porque o que acontece? No momento em que eu tenho uma vida à moda do Garfield, o que me acontece? Eu não evoluo. Tá? A ociosidade tem esse grande preço, que é o perder a oportunidade desta encarnação. É o desperdício do tempo. Tá? E isso não passa impune, porque o espírito, um momento ele vai dizer assim, mas enquanto eu não evoluo, eu permaneço em faixas de vibratórias, em faixas evolutivas, em que o sofrimento é a tônica, em que eu vou estar sujeito ainda a muitas situações ruins, né, vamos dizer assim, as situações de sofrimento realmente. Né? E assim, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Né? Então vejam, né? Eu pedi que vocês fossem pensando nessas questões, que essas palavras permeiam todo esse capítulo. E elas são fundamentais para que a gente já comece a entender a importância do trabalho, né? Para a nossa evolução e a concepção espírita sobre o trabalho. Então vejam aqui, né? Qual é
a consequência da ociosidade, da inutilidade, a infelicidade vai gerar problemas futuros. Por quê? Porque é o meu interior gerando o exterior. Né? Vai gerar miséria, vai gerar doença, vai gerar solidão. Né? Porque veja, quando nós nos ocupamos com alguma coisa e quando nós buscamos ser úteis e cumprir a missão que vimos na questão anterior, nós nunca estamos sós. Né? Nós temos amigos, né? Nós temos relacionamentos, nós temos toda uma rede que se interliga nessas atividades. E isso nos dá um grande suporte e isso é extremamente necessário à nossa saúde psíquica também. Tá? Funcionam interligadas e a gente vai estudar logo a seguir na terceira parte do Livro dos Espíritos a lei de sociedade e a lei de trabalho, e elas funcionam, tá? E a lei de evolução, então todas elas funcionam juntas. E quando nós voluntariamente nos entregamos a uma vida à la Garfield, tá? Em que a preguiça é a tônica, a inutilidade é a tônica e a reclamação é também frequente para qualquer coisa, porque observem as pessoas que vocês porventura conheçam que vivam nessa inutilidade. São pessoas que realmente, né, o Garfield é a expressão disso. Elas reclamam, tá? O prazer que elas sentem é uma coisa fugaz, e cada vez exige mais, né, para que sintam algum tipo de prazer, porque acontece com elas o que já está posto aqui, né? E não é uma questão de que Deus castiga, não, é a questão da lei natural mesmo, né? Como optando por essa inutilidade voluntária, eu estou rompendo com as leis naturais que eu citei, o trabalho, a sociedade, a evolução, e podemos pensar depois em várias outras. Tá? Eu estou me condenando a adoecer. Tá? O nosso próprio corpo, quanto mais nós paramos, mais ele atrofia e mais ele adoece. Então, mesmo, né, veja a importância, né, da fisioterapia, mesmo para as pessoas que estão acamadas, que estão doentes, elas precisam que o corpo seja movimentado para que tenham algum bem-estar e para que não se agrave mais o estado. Então, movimento é lei, ocupação, atividade é lei. E tanto é que mesmo quando o corpo, por doença, obriga a pessoa a ficar acamada, ela precisa de alguma forma se movimentar, porque senão a situação se torna ainda pior. Então, começando-lhe muitas vezes já neste mundo o castigo, né? Ou seja, a consequência, que é o aborrecimento e o desgosto que a vida causa. E e quando alguém vive constantemente aborrecido, tá, com a vida e desgostoso com ela, qual é o pensamento que vem? Vocês pensaram em suicídio? É isso mesmo. Porque a vida não tem sentido para essas pessoas. Só que elas não percebem que foram elas mesmas que fugiram do caminho natural da vida ao optarem por essa inutilidade voluntária. Então, sem que se a pessoa se sinta útil, ela não encontra propósitos na vida. Então, aqui os espíritos já nos mostram, né, que há um preço realmente muito alto por detrás dessa voluntária inutilidade, tá? Que é essa vida aborrecida, essa vida desgostosa, essa vida queixosa, essa vida que vai se tornar solitária por isso mesmo, e daí a cada dia mais desgostosa, e aí ao pensamento suicida é um passo bastante curto. E do suicídio para as consequências no mundo espiritual é um ciclo que se desencadeia para levar um dia a pessoa à consciência de que ela precisa realmente ser útil. Muito bem.
Pois que se lhe era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da utilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida inútil e que hajam recuado diante da execução da obra. Desculpem. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então eu grifei aí duas frases, né, nessa resposta dos espíritos, e chamo a atenção que aqui eles dão um nome aos bois, como a gente diz, né? Então estão dizendo, olha, isso estamos falando de preguiça. E preguiça é um vício moral, tá? É algo que está lá, né, nos nossos vícios, e por consequência, como está no nosso interior, ele gera o exterior, né, e o que nos cerca. E é justamente nesse exterior que nos cerca que nós vamos adquirir consciência de que existe esta preguiça, né, pelos opostos. Então, existe a preguiça e essa preguiça diante do trabalho, ela recua. Deus permite? Sim, permite, né, porque nós temos livre-arbítrio. E já vimos, né, que vamos ter que aprender às custas das nossas próprias atitudes, a despertar a nossa consciência e a transformar, né, então, esse preguiçoso em uma pessoa que vai ter o prazer de ser útil à vida e aos outros, né, vai ter o prazer do trabalho, mas isso é um trabalho que cada um de nós precisa realizar por si, né, não adianta querermos colocar esse amor ao trabalho na mente de um preguiçoso, porque não vai funcionar. Ele precisa despertar, e precisa compreender à própria custa todos os inconvenientes dessa escolha. Agora vejam, né? Aqui os espíritos abrem uma outra linha, né? Nós também falamos no capítulo, na série de vídeos anterior, do capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, sobre as questões da obsessão. Quando um espírito deseja induzir alguém a um mal. E ele pode simplesmente usar esse desejo de permanecer na ociosidade. Vejam, a pessoa tem a tendência, ela tem a preguiça em si, mas digamos que ela estivesse disposta, né? Ela escolheu uma vida útil e ela estava disposta a lutar, com essa sua preguiça e a transformar isso. No entanto, se ela tem algum envolvimento com espíritos que desejem lhe barrar o progresso, essa preguiça vai ser a grande porta. Então vai ser aquela sugestão, de pensando assim, bom, olha, se estivéssemos, nas condições normais e houvesse essa aula presencial, digamos que houvesse no dia de hoje um jogo do time da paixão da criatura preguiçosa. E ela precisaria optar, porque a reunião de estudo era no mesmo horário do jogo. O que vocês acham que se houvessem espíritos desejosos de fazer com que ela perdesse a oportunidade, e ela sendo preguiçosa, o que vocês acham que iria insuflar na mente dela? Que pensamentos iriam ser buzinados? Como que tu vai perder a final do campeonato? Como que tu vais perder esse jogo importante? Porque afinal de contas temos que ver se o time vai passar ou não vai para a próxima etapa. Mas hoje, justo hoje, que é com o adversário maior do time,
Ah, então tá, então eu não vou pro estudo. Não posso, não tem como. Não há condições, eu preciso ficar em casa, me jogar num sofá, ligar a televisão e assistir o jogo. E aí, então, eu estou cedendo, né? E assim, estou dando um exemplo bem comum, mas vocês podem colocar isso para qualquer outra situação, né? Em que a pessoa recua diante de algo que vai fazer com que ela se ocupe, né? E os espíritos obsessores usam esse caminho por quê? Justamente por todas as consequências que advêm, que a gente viu na questão anterior, que podem inclusive chegar às ideias suicidas. Tá? Então, essa é uma porta para uma ação obsessiva que fica oculta, perfeita. Tá? As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, Kardec está colocando aqui, que essas ocupações, ou seja, as atividades que nós executamos, elas são muito mais deveres e questões funcionais do que missão. E a gente viu lá que os espíritos nos disseram quais são as missões que realmente nós temos. Então, Kardec pergunta aqui, deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, para que nós possamos dizer que alguém tem uma missão, nós temos que observar a sua vida, ver se de fato ele está operando grandes coisas, se é relevante esse trabalho que ele está fazendo, realmente relevante, que tem uma dimensão, e que mais do que isso, esse trabalho resulte também em produzir progresso nos outros. Aí a gente pode dizer, bom, isto é uma missão. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e delas têm conhecimento? Algumas vezes assim é, quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Então vamos também lembrar, lá, quando nós falamos na nossa série de vídeos aqui do canal, a respeito do nosso projeto, do nosso programa reencarnatório, da escolha das provas, porque é lá que nós vamos determinar se temos uma missão a cumprir e vamos traçar aquilo que vai nos conduzir até ela. Então isso já é isso que quer dizer, Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Isso já foi pré-definido e os rumos estão mais ou menos traçados ao redor de nós. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudadas vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-se-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal
o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, o desencarnado, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, sim, em algumas situações nós podemos abraçar uma missão que não estava prevista no nosso programa reencarnatório. Aqui eles dão o exemplo da literatura. Já referi aqui nos vídeos do canal, quem acompanha já ouviu a história de Victor Hugo, o autor, o escritor francês, e a questão da publicação da obra Os Miseráveis, que se encaixa nessa definição aqui. Assim como também lá nos vídeos das descobertas por sonhos, etc., também se encaixa nessa situação. E lembramos que também, quando se falou sobre a programação, a escolha das provas, a programação reencarnatória, também vimos que essa possibilidade de se incluir algo no curso da nossa existência se dá também durante o nosso sono. Algo que eu não havia programado antes do meu reencarne, eu posso, a qualquer momento durante o sono, mexer, acrescentar coisas ou modificar esse meu projeto. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Que consequências lhe advirão de sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então aqui, algo óbvio, como a ideia da continuidade da vida nos traz. Então, se eu não conseguir cumprir alguma coisa, essa tarefa ficou a meio e em algum outro momento eu terei de cumpri-la, retomar essa tarefa, Não irá falir aquele que é um espírito superior, que reencarna para cumprir uma missão. Ele sabe pelo que vai passar e sabe que tem condições de passar por isso. E aqui a gente observa já uma outra questão que logo em seguida nós vamos abordar, que é essa questão aqui, também sofrerá as consequências do mal que haja causado, ou seja, pelo não cumprimento de uma tarefa que eu assumi, que qualquer um de nós assumiu. Somente por isso, por não cumprir, isto causa um mal. É o bem que eu não fiz. Isso automaticamente causa um mal. Então, por exemplo, pegando a questão do exemplo da pergunta anterior, assume-se o compromisso de, junto com os espíritos, dar à sociedade um livro que afetará, trará ideias, fará pensar aqueles que o lerem. Vai atingir outras pessoas. E poderá fazer bem para muitas, ou mesmo que a pessoa não goste, mas vai fazer com que pense em algumas outras ideias. Mas digamos que traga ali uma mensagem, como foi o caso dos Miseráveis, que afetou um país inteiro. Então, que traga uma mensagem que afete, que faça promover uma determinada questão e acarrete uma mudança. Se eu não cumpro esta tarefa, esse bem, de fazer com que as pessoas pensassem, de fazer com que elas refletissem sobre uma situação e daí houvesse uma mudança, esse bem não será executado. Não através do meu trabalho. Poderá que outro o faça, mas eu não fiz. Então, esse bem, que adviria deste trabalho, não se realizou. Portanto, eu vou ter que arcar com as consequências, desse bem não realizado. Então, automaticamente será o mal que se causou. Eu mantive, supondo, eu mantive na ignorância, eu mantive sem a discussão de um preconceito, eu mantive sem o conhecimento de alguma questão da espiritualidade sobre a vida. Eu não contribuí para que pessoas refletissem sobre aquilo.
Então eu sou responsável por isso. A espiritualidade já nos chama a atenção que nós não basta a gente fazer o bem, tá? É preciso não dar causa ao mal, né? Então o bem que não se fez também é um problema. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas não vos é concedido. Então, obviamente que as grandes missões elas são confiadas a espíritos evoluídos, né? Que não irão falhar, né? Como não falharam com a humanidade. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Né? Ele já tem a medalha da evolução. Né? Então, se ele já sabe, ele não vai ter as mesmas sensações, ele não vai ter toda aquela situação que nós também referimos, né, no processo reencarnatório, de quando o espírito retoma a matéria, retorna à vida física, né, a sensação de medo, de ansiedade, de luto, né, se ele vai conseguir ou não vai conseguir cumprir as provas às quais ele se propõe. Nada disso acontece com um espírito que já adquiriu uma superioridade. Ele simplesmente já sabe. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios, estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, o mistério se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, né, nós vamos encontrar grandes gênios da humanidade, como por exemplo, né, René Descartes, e vamos ver lá, se pegamos a sua obra hoje, vamos dizer assim, não, mas não é assim. Isso aqui que ele colocou não é, né, verdade, nessa divisão, nessa busca que ele fez entre saber o que era do corpo e o que era da alma. Essa ideia não é a melhor para os dias atuais. Só que nós vamos dizer assim, não, temos que ver na época em que ela foi colocada. É isso que os espíritos estão nos dizendo. Ele poderia ter dito de outra forma, ou aquilo já foi um grande avanço, e sobre aquelas ideias se construíram outras e nós fomos descobrindo o que é, né, que de fato existe. Aquilo foi a primeira semente para que o despertar da inteligência humana começasse a ir por um outro caminho. É isso que os espíritos nos dizem aqui, que nós temos que observar sempre, né, nessas questões, né, de conhecimentos que hoje já não são mais, né, que seriam tidos como grandes erros. Eu tenho que observar se naquela época ele teria condições de ter feito de forma diversa. Pode considerar-se como missão a paternidade. E paternidade, entenda-se, né? Ter filhos, mãe ou pai. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões.
é a questão do papel da infância, né, que também é comentado no vídeo do Retorno à Vida Corporal. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, né, aqui também já começa uma nova discussão que vai se aprofundar nos próximos capítulos do Livro dos Espíritos, que envolve, aliás, né, já começou a questão quando falamos do retorno à vida corporal, do papel da infância, do papel dos pais, mas que o papel da educação, tá? Lembrando que a grande missão de todos nós encarnados é a educação, e quando, né, temos um filho a educar, uma criança a educar, então temos essa missão ainda mais próxima e mais definida, e portanto o que os espíritos nos dizem? Que nós devemos procurar conhecer aquele espírito que nós temos que contribuir para a sua educação, né? Então conhecer a criança, né? Como que ela é, o que ela tem de bom, o que eu devo, né, incentivar neste espírito e o que eu preciso fazer com que ele veja de outra forma, o que eu preciso semear para que mude o seu caráter, né? Porque é possível sim conhecer o caráter de uma criança se a gente observar as suas atitudes e não pensar, não, isso é coisa de criança que com a idade passa, e não é assim. Mais adiante, bem mais adiante, a gente vai ver que desde que era pequeno já manifestava aquelas tendências para o bem ou para o mal. Então, observar essas tendências é o grande trabalho de educação que compete aos pais a fazerem. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Tá? Então, seus pais fizeram todo o possível e este filho, mesmo assim, cedeu às suas próprias tendências, a esses pais não cabe nenhuma responsabilidade, porque o que lhes competia foi feito, que era conhecer este espírito e procurar trabalhar aquelas tendências não positivas que ele tenha manifestado. Se isto foi feito, nenhuma responsabilidade cabe. Se um filho se torna um homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. O que quer dizer? Que não. Né? Porque o que houve? Este filho, ele tinha boas tendências, isto já era dele, né? E estes pais foram negligentes, preferiram, como estava posto lá, né, na primeira questão, cuidar das árvores do jardim, a se ocupar em conhecer o filho e em ajudá-lo nesse processo, né? Muitos pais pensam assim, não, se eu alimento, se eu dou moradia, se eu coloco na escola, está cumprido o meu dever como pai. Não, diante do que diz a doutrina espírita. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar este objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para o cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então aqui também já temos uma chamada para uma outra lei natural que estudaremos na parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a lei de destruição, em que nós vamos falar sobre
a questão das guerras, tá? E das lutas que a humanidade trava e a função que essas guerras executam, né, dentro da evolução, né, dentro do crescimento humano. Então já fica aqui, né, a primeira ideia posta, né, de que essas calamidades todas servem para que se progrida mais rapidamente. Né? Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visavam um fim todo pessoal. Aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem. Sabe-se que muitos desses conquistadores, o que eles buscavam? Ouro, fama, status. Não estavam pensando em fazer o bem, nem em evangelizar povos e culturas, que muitas dessas culturas que eles disseram evangelizar eram bem mais avançadas do que as próprias que eles estavam trazendo. Então, aqui a pergunta é essa, né? Se eles agiam com esses propósitos, mesmo que disso tenha resultado algum bem, isso aproveita para esses espíritos? E a resposta é: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. É um princípio geral. Então, se ele não se enquadrava neste princípio, mesmo que das suas ações resultou um progresso, disso ele não aproveita. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades, os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. E conclui Kardec: os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozarem do bem. Então Kardec resumiu dessa forma o capítulo, e eu gostaria de recapitular, e reforçar algumas ideias que fiquem, dessa nossa conversa. Que a vida espírita é uma ocupação contínua, mas que não é penosa, que ela não tem fadiga corporal e nem angústia da necessidade, que a ociosidade é causa de sofrimento em qualquer plano da vida, que a consciência de ser útil é uma fonte de bem-estar para todos nós, que a importância de uma missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito, então sempre de acordo com o grau de evolução de cada um. Missão dos encarnados, instrução dos homens e melhorar suas instituições. E cada um tem sua missão nesse mundo, pois cada um pode ser útil em alguma coisa. Isso fique, como motivos para a gente refletir mais. E aqui fica então, as questões que nós comentamos do Livro dos Espíritos. Espero que façam a leitura, não fiquem somente no vídeo, E no nosso próximo encontro, então, falaremos sobre os 3 reinos. Com isso, estaremos concluindo a segunda parte do Livro dos Espíritos. E eu aguardo vocês, então, para fazermos este fechamento da segunda parte. Cuidem-se, e aguardo vocês. Até breve.